666. Este número está em toda parte. Nas músicas que tocam no rádio, nos filmes que assistimos, nas teorias que circulam pela internet. Códigos de barras, chips implantados, cartões de crédito. Para milhões de pessoas ao redor do mundo, é o símbolo do mal absoluto. O número que deve ser evitado a qualquer custo. Mas e se eu te disser que você está completamente errado sobre o 666? E se a Bíblia nunca quis que você o temesse, mas que o entendesse? Neste vídeo, faremos exatamente o que as Escrituras ordenam. Não vamos fugir do mistério, vamos decifrá-lo. Primeiro, você vai descobrir um método secreto que os primeiros cristãos usavam para transformar nomes em números. Uma técnica antiga que era conhecimento comum na época de João. Depois, aplicaremos esse código exato para revelar a identidade chocante do homem cujo nome soma precisamente 666. Não é teoria, não é especulação. É história documentada em matemática bíblica. E por fim, vou mostrar como o sistema que esse homem criou está ressurgindo no mundo moderno de uma forma que vai arrepiar você da cabeça aos pés. Fique até o final, porque o que você está prestes a descobrir vai mudar completamente sua compreensão das profecias bíblicas. Esta é a verdade que poucos pastores se atrevem a ensinar, mas que todo cristão deveria conhecer. Prepare-se para uma jornada que vai dos tempos antigos até os dias de hoje. A revelação mais assustadora está chegando. Para entender o 666, precisamos primeiro compreender quem é essa besta misteriosa. João nos dá uma descrição detalhada e aterrorizante. Apocalipse 13, versículo 1. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Essa não é uma criatura literal, é um símbolo de poder político e imperial que domina um mundo conhecido. A descrição continua: corto de leopardo, pés de urso, boca de leão. Isso não é coincidência. É uma referência direta às visões do profeta Daniel, que viu 4 bestas representando os grandes impérios mundiais: Babilônia, Medopérsia, Grécia e Roma. Essa besta do Apocalipse é a fusão de todos esses poderes anteriores, mas com uma característica específica. Ela recebe poder, trono e grande autoridade diretamente do dragão, que é Satanás. E aqui está o primeiro segredo. Essa besta não é um poder futuro genérico. Ela tem características específicas que apontam para o Império Romano. 7 cabeças representam 7 montes, e Roma era famosa por suas 7 colinas. 10 chifres simbolizam 10 reis ou províncias. João está codificando uma mensagem sobre o poder romano que dominava seu mundo. Mas a história não para por aí. Apocalipse 13, versículo 11. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Essa segunda besta da terra, que a Bíblia também chama de falso profeta, tem uma função específica. Ela força toda a humanidade a adorar a primeira besta. Ela opera grandes sinais e milagres enganosos. E aqui está o ponto crucial. É ela quem implementa o sistema da marca da besta, o controle econômico total, onde ninguém pode comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou um número do seu nome. Agora você entende o cenário completo? Não estamos falando de superstição ou números de sorte. Estamos falando de um sistema político-religioso totalitário que exige adoração absoluta e controle econômico total. É neste contexto sombrio que o número 666 é introduzido, não como um símbolo místico, mas como uma chave para identificar o líder deste sistema. Agora chegamos ao momento crucial. Como calcular o número de um nome? Para entender isso, você precisa voltar ao mundo antigo. No primeiro século, quando João escreveu o Apocalipse, não existiam algarismos arábicos como conhecemos hoje. Não havia 1, 2, 3, 4, 5. Em vez disso, as próprias letras do alfabeto tinham um valor numérico. No sistema hebraico, Aleph valia 1, Bet
valia 2, Gimel valia 3, e assim por diante. No sistema grego, alfa valia 1, beta valia 2, gama valia 3. Quando você queria escrever o número 23, por exemplo, você usava as letras correspondentes. Isso significa que todo nome tinha um valor numérico específico. Essa prática se chamava gematria, a arte de calcular o valor numérico de palavras e nomes. Era conhecimento comum na época. Arqueólogos já encontraram grafites em Pompeia com cálculos de gematria. Era como conhecer o alfabeto hoje em dia. Deixe-me dar um exemplo prático. O nome Davi, em hebraico, é escrito com as letras Dalet, 4, Vav, 6 e Iodé, 10. Somando, 4 mais 6 mais 10 igual a 20. Esse era o número do nome Davi. Simples assim. Mas por que João usaria um código? Por que não simplesmente escrever o nome diretamente? A resposta está no contexto histórico. João estava exilado na ilha de Patmos por ordem do Império Romano. Ele escrevia sob vigilância constante. Qualquer texto que identificasse diretamente o imperador romano como inimigo de Cristo seria uma sentença de morte. Então João usou a sabedoria. Ele criou uma mensagem cifrada que os cristãos da época entenderiam perfeitamente, mas que passaria desapercebida pelos soldados romanos. Era uma forma de comunicação secreta, como os códigos usados na Segunda Guerra Mundial. Além disso, há uma razão teológica profunda. O número 7 representa perfeição divina na Bíblia. O número 6 representa imperfeição, aquilo que fica aquém da perfeição de Deus. 666 é a imperfeição elevada ao máximo, o homem tentando ser Deus, mas falhando completamente. É a arrogância humana em sua forma mais extrema. E agora chegamos ao nome que, quando calculado, soma exatamente 666. Prepare-se para conhecer um dos homens mais cruéis e megalomaníacos da história da humanidade. Nero Cláudio César Augusto Germânico, o quinto imperador romano. Nero não era apenas um governante comum. Ele se considerava um deus vivo. Mandou construir uma estátua de si mesmo de 30 metros de altura, conhecida como o Colosso de Nero. Ele se apresentava como a encarnação do deus Apolo, forçando o povo a adorá-lo como divindade. Mas sua megalomania era apenas o começo. Em 64 d.C., um incêndio devastou Roma por 6 dias. Muitos historiadores acreditam que Nero ordenou o incêndio para reconstruir a cidade conforme sua visão grandiosa. Enquanto Roma queimava, disse que ele tocava lira e recitava poesia sobre a destruição de Troia. E aqui está o horror. Nero culpou os cristãos pelo incêndio. O que se seguiu foi a primeira perseguição sistemática e organizada contra os seguidores de Jesus. Nero mandou crucificar cristãos, cobri-los com piche e usá-los como tochas humanas para iluminar seus jardins noturnos. Outros foram costurados em peles de animais e jogados aos cães selvagens. O historiador Tácito, que não era cristão, escreveu: Nero infligiu as torturas mais refinadas naqueles que o povo chamava de cristãos. Alguns foram cobertos com peles de animais selvagens e despedaçados por cães. Outros foram crucificados, outros foram queimados vivos como tochas para iluminar a noite. E agora, chegamos ao momento da verdade. Vamos calcular o número de Nero César usando a gematria hebraica exatamente como os primeiros cristãos faziam. O nome completo de Nero em hebraico é Neron Quezar, que significa Nero César. Vamos letra por letra, devagar, para você acompanhar cada passo. N é igual a Num,
que é 50. R é Resh, que é 200. O é Vav, que é 6. N é Nun, que é 50. Primeira parte, 50 mais 200 mais 6 mais 50, igual a 306. Agora a segunda parte, Quesar, que é César. K é igual a Kaf, que é 100. S é igual a Samer, que é 60. R é igual a Resh, que é 200. Segunda parte, 100 mais 60 mais 200 é igual a 360. Agora somamos as duas partes. 306 mais 360 igual a 666. Exato. O nome Neron Quesar soma precisamente 666. Não é aproximação, não é coincidência, é matemática perfeita. Mas aqui está algo que vai te surpreender ainda mais. Alguns manuscritos antigos do Apocalipse, em vez de 666, trazem o número 616. Isso enfraquece nossa teoria. Pelo contrário, ela se torna ainda mais forte. A razão é simples. Se você escrever o nome seguindo a grafia latina, em vez de hebraica, Nero Quesar, em vez de Neron Quesar, você remove um N do final. Resultado: N é igual a Nun, que é 50, R é Resh, que é 200, O é Vav, que é 6, sem o N final. Primeira parte, 50 mais 200 mais 6, igual a 256. K é igual a Kaf, que é 100. S é igual a Samer, que é 60. R é igual a Resh, que é 200. Segunda parte, 100 mais 60 mais 200, igual a 360. Total, 256 mais 360, igual a 616. Ambas as variações manuscritas, 666 e 616, apontam para o mesmo homem, Nero César, uma usando a grafia hebraica completa, outra usando a grafia latina. É uma prova dupla e incontestável. Então aí está, o mistério foi resolvido. 666 era Nero César, o imperador romano que se declarou Deus, queimou Roma e torturou cristãos de formas inimagináveis. Mas espere, se o enigma já foi solucionado, se Nero morreu em 68 d.C., por que a Bíblia ainda fala sobre a marca da besta como algo futuro? Por que João escreveu sobre um sistema que controlará a economia mundial? A resposta vai te arrepiar, porque Nero não foi apenas um homem cruel. Ele foi o protótipo, o modelo, a personificação do espírito do anticristo que se levantará novamente nos últimos dias. E esse espírito está mais ativo hoje do que nunca. A revelação é chocante, mas também perturbadora. 666 era Nero César, um homem de carne e osso que viveu, reinou e morreu há quase 2000 anos. Então por que Jesus, através de João, nos deu esse código? Por que o alerta sobre a marca da besta permanece como uma profecia para os últimos dias? A resposta está em uma verdade bíblica profunda. Nero não foi apenas um imperador cruel. Ele foi a personificação histórica do que a Bíblia chama de espírito do anticristo. 1 João 4,3 nos diz: todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Nero foi o protótipo perfeito, o modelo do sistema que se levantará novamente no fim dos tempos. E quando estudamos as características do sistema de Nero, descobrimos algo aterrorizante. Elas estão ressurgindo no mundo moderno de forma assustadoramente precisa. Vamos analisar o sistema da besta que Nero implementou e como ele se manifesta hoje.
Primeiro, exigência de adoração absoluta. Nero exigia que todos o adorassem como Deus. Construiu templos em sua honra, colocou sua imagem em moedas, forçou sacrifícios em seu nome. Quem se recusasse era torturado ou morto. Hoje, vemos a formação de um sistema global que exige lealdade absoluta a ideologias específicas. Organismos internacionais, fóruns econômicos mundiais e líderes globalistas promovem uma nova ordem que se coloca acima de qualquer crença religiosa tradicional. Questionar essa agenda é ser cancelado, perseguido economicamente ou criminalizado. Segundo, controle econômico total. O sistema de Nero controlava o comércio através da adoração obrigatória. Só quem tivesse a marca, a prova de lealdade ao imperador, podia participar da economia. Apocalipse 13:17 profetiza para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca. Hoje, testemunhamos a implementação acelerada de moedas digitais controladas por bancos centrais, sistemas de crédito social, identificação biométrica obrigatória e passaportes digitais. Em alguns países, quem não adere às políticas governamentais tem contas bancárias bloqueadas, é impedido de viajar ou é excluído do sistema financeiro. Terceiro, engano através de sinais e prodígios. A segunda besta de Apocalipse 13 opera grandes sinais para enganar as massas. Nero usava espetáculos grandiosos, jogos circenses e propaganda imperial para controlar a opinião pública. Hoje, temos uma mídia global concentrada em pouquíssimas corporações, algoritmos de inteligência artificial que manipulam o que vemos e pensamos, realidade virtual que confunde ficção com realidade, e uma máquina de propaganda que faz os sistemas de Nero parecerem primitivos. Quarto, perseguição dos dissidentes. Nero iniciou a primeira perseguição sistemática aos cristãos. Hoje, vemos o crescimento acelerado de leis contra o discurso de ódio que criminalizam posições bíblicas tradicionais, a marginalização de cristãos em universidades e corporações e, em muitos países, a prisão de pastores que pregam a palavra sem comprometer com ideologias progressistas. Entender que 666 aponta para o sistema de Nero nos dá a sabedoria que a Bíblia prometeu. Não se trata de procurar um número em códigos de barras ou temer um chip implantado. A marca da besta é um sistema de controle total que exige submissão absoluta e rejeição de Cristo. Nero foi o ensaio geral, o primeiro anticristo. Sua morte, em 68 d.C., interrompeu temporariamente o sistema, mas o espírito por trás dele nunca foi destruído. Ele estava apenas esperando o momento certo para ressurgir em escala global. A Bíblia não nos deu esse enigma para nos assustar, mas para nos preparar, para que reconheçamos os sinais, para que não sejamos enganados quando o sistema final se manifestar. Jesus disse em Mateus 24:24, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. O Código 666 era uma mensagem para a igreja primitiva. Vocês sabem quem é o inimigo. Não se curvem, não aceitem a marca, mantenham-se fiéis até a morte. Hoje, essa mesma mensagem ressoa para nós. Reconheça o sistema, resista ao engano, permaneça fiel a Cristo. Então eu pergunto a você, quais elementos do sistema de Nero você consegue identificar se formando no mundo ao seu redor? Estamos testemunhando os preparativos finais para a ascensão da besta definitiva? O espírito do anticristo que habitou em Nero está se manifestando novamente através de líderes e sistemas modernos? Deixe sua análise nos comentários. Quero saber qual aspecto desta revelação mais te impactou. E se este estudo bíblico aprofundado abriu seus olhos para a verdade das profecias, curta este vídeo, compartilhe com outros cristãos que precisam entender esses sinais dos tempos e se inscreva no canal para continuarmos decodificando os mistérios das Escrituras. No próximo vídeo, vamos mergulhar ainda mais fundo nas profecias do fim dos tempos. Vou revelar a identidade da prostituta de Babilônia descrita no Apocalipse e você ficará chocado ao descobrir que sistema religioso moderno ela representa.
Não perca! Que Deus abençoe vocês com discernimento e sabedoria. Maranata, ora vem, Senhor Jesus!